à noite, né, dependendo do horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Então aqui é o canal do professor Roberto Feitosa, estou aqui no curso Preparação e a gente vai trabalhar hoje alguns conteúdos referentes à História e Geografia, tá ok? Eu trouxe hoje aqui um jogo de tabuleiro ou board game, como é chamado hoje, o Lisboa, tá? E eu trouxe por quê? Porque eu tenho um projeto de dar algumas aulas usando os jogos como ferramenta de estudo pedagógico. Então hoje a gente vai trabalhar os seguintes conceitos. Vou dar aqui Roberto, ok? Professor de Geografia. Então a gente vai trabalhar os seguintes conceitos: destruição e reconstrução de Lisboa. Ok? Outra coisa que a gente vai ver também é a administração pombalina. Outra coisa que a gente vai ver é como isso afetou o Brasil. E também a gente vai ver um pouquinho de sismologia, tá? Vamos estudar a questão dos terremotos. Beleza? Então, vamos lá. No dia 1º de novembro de 1755, dia 1º de novembro, chamado Dia de Todos os Santos, em Portugal, que era um feriado católico, aconteceu uma catástrofe, que foi o quê? Um terremoto. O bom de a gente fazer o vídeo é que, se caso a gente erre, a gente pode pausar e editar, né? Cortar os erros. Vamos lá. Toda vez que eu ficar nervoso, der aquela travada, corta e eu vou editar. Então vamos lá. Nesta data aqui, houve um terremoto mais ou menos de escala de 8,5 a 8,7 da escala Richter, que é uma escala que vai até 10. E esse terremoto ele foi muito devastador. E as causas dele, que se tem pesquisado, é o seguinte: Portugal, tá ok? Então aqui, nessa área aqui, nós temos duas placas tectônicas que atuam. A placa euroasiática e a placa africana. A placa que causou esse terremoto em Portugal, seguido de uma tsunami, foi uma placa que ela norte, sul, sudeste, sudoeste. Ela oeste de Portugal, tá ok? Com o encontro dessas duas placas, que a gente chama de subducção. O que é a subducção? Temos aqui uma placa e outra placa. E aí, quando elas se chocam, essa placa passa por baixo dessa e ocorre aquele atrito. Então você para pensar. Quando dois objetos se encontram, por exemplo, dois carros, eles batem. Quando eles batem, tem aquele barulho, tem o impacto, e esse impacto ele gera algo chamado energia cinética. Tá ok? Então agora você que imagina a energia acumulada com duas placas de milhares de toneladas que depois causou a fricção, gerando muito mais energia. E esse impacto ele não foi originado no continente, foi no oceano. Estudiosos falam mais ou menos que entre mais ou menos 10 a 150 quilômetros, ou até alguns dizem 500 quilômetros da costa de Portugal. Então foi mais ou menos aqui. Como houve o choque das placas, isso causou ondas. E essas ondas, elas foram sentidas até mais ou menos para cá e para cá também. Até mais Noruega, Suécia, foi sentido essas ondas de choque. Aí, só que Portugal foi o mais atingido. Então, houve de início um terremoto, tá ok? E o que causou a desgraça? Vamos lá. Portugal, aqui, nesse ano aqui é século XVIII.
né? Aquele macete que eu expliquei. Como é que eu sei que isso aqui é século XVIII? 18 menos 1, 17, coloca mais 1. A partir de 1701 é século XVIII. Então, no século XVIII, Portugal era uma cidade com áreas medieval. As ruas eram estreitas, irregulares, as construções eram também irregulares, a maioria de madeira ou de pedra. As construções mais altas eram as igrejas, tá ok? Então, quando houve o terremoto, você para analisar o seguinte: as ruas eram estreitas. Vamos supor que era dessa largura dessa sala aqui, que vai daqui até aqui. Aqui parede, aqui parede. Quando começa a ruir, qual é o seu primeiro instinto? É sair, né, da sua casa. Então, ao sair, as pessoas foram soterradas pelas paredes que estavam caindo. E tem outra coisa também. Quando você tem as construções, em sua maioria de madeira, e as casas são inclinadas à vela, depois que houve o terremoto, teve também um incêndio, tá ok? Então, quem não foi pego no terremoto, quem morreu soterrado dentro da sua casa ou na rua, morreu incendiado. Por quê? Você tem aqui ruas estreitas. Aqui, construção. Aqui, construção. Começa a cair as coisas. Aí começa a ter incêndio. O fogo começou a se alastrar. E para piorar ainda mais, estava ventando muito. Estava vindo um vento nordeste de Portugal, que espalhou ainda mais o vento, então, ainda mais o fogo. Então nem adiantava tentar apagar o fogo, porque o vento alimentava o fogo. Então as ruas estreitas de Portugal se transformavam numa armadilha mortal mesmo. Beleza, continuando. Então as pessoas foram fazer o quê? Vamos procurar um campo aberto, né? Que era o porto. Porque Lisboa tem ainda uma costa muito bonita e grande. Só que tem outro problema. Como esse terremoto foi causado no oceano, causou mais um fenômeno que matou mais pessoas ainda, que foi uma tsunami. Como isso ocorreu? As pessoas, ao chegarem no porto, tem relatos, né, da época, que diz que a água começou a recuar muito. Depois teve uma onda que causou uma certa destruição, depois recuou mais ainda e veio com uma onda de quase 20 metros e varreu as pessoas que estavam ali. Acredita-se que só nessa tsunami morreu 900 pessoas em um instante e as ruas mais próximas do porto foram todas alagadas. Calcula-se que um quinto da população de Portugal morreu, ou soterrada, ou queimada ou afogada. Então, para cada 5 habitantes de Lisboa, um morreu. Tá ok? Então, beleza, teve toda essa tragédia, né, que durou vários dias, né, os focos de incêndio continuavam, e aí nós tínhamos Marquês de Pombal, que o nome dele a gente conhece mais como Marquês, que é Sebastião José de Carvalho Melo, que depois foi chamado de Marquês de Pombal. Tínhamos também o rei. Se eu errar o nome do rei, é que é tanto rei que eu confundo. Beleza, mas o jogo em si, como eu aplico isso na aula? Vamos lá. Quem sabe que a cidade foi destruída? O rei e a família real estavam numa área mais afastada da cidade, sofreram menos os impactos, tá ok? Só que o rei ele ficou muito traumatizado com as cenas que ele viu das pessoas mortas, soterradas, então ele se refugiou numa área mais alta e nunca mais conseguiu morar em áreas fechadas. Até que foi construído um complexo de tendas. Quem assumiu mesmo o comando foi o Marquês de Pombal. Beleza, ele era como se fosse um primeiro-ministro. O rei era o líder no papel, mas quem estava comandando era ele. Por quê? Foi ele que tomou a frente. Foi ele que começou o processo de enterrar os mortos e cuidar dos vivos. Então, quais foram as primeiras atitudes que ele começou a tomar? Primeiro, ele mandou enforcar todo mundo que estava saqueando a cidade, as casas, os saqueadores e os criminosos, foi pego saqueando, tentando roubar a cidade, era morto pelo exército. Segundo, ele abriu vários hospitais de campanha. Ele pegou o exército
e junto com as pessoas que podiam, né, começaram a tirar os entulhos, procurar pessoas que estivessem soterradas, e ele conseguiu, junto à igreja, a autorização, porque eram muitos cadáveres. Então, assim, como Portugal é um país muito católico, todos os católicos tinham que ter um enterro feito pela igreja, ter uma missa, só que morreu muita gente. E se não fosse tomada uma atitude, as epidemias e as doenças iam começar a se espalhar. Então ele conseguiu autorização para enterrar as pessoas em valas comuns, os que não conseguiram ser... eles não conseguiram ver quem era, porque eu esqueci o nome que está isso, você faz o reconhecimento do cadáver. Só que era tanta gente morta que outra atitude que ele fez para agilizar isso, pegar alguns cadáveres, amarrar com uma pedra e jogar no oceano, para eles afundarem. Foi a maneira que ele encontrou de evitar que as doenças e epidemias se alastrassem. E também ele fez com que a população não fugisse da cidade, né? Conseguindo alimento, abrigando as pessoas, construindo cidades de tendas improvisadas para as pessoas ficarem lá. Então, Pombal, o Marquês de Pombal, ele começou a mostrar a liderança dele. Ele usou a catástrofe para ele começar a agir. O rei, a partir desse ponto, era só um fantoche, era uma figura ilustrativa. Quem mandava mesmo era o Marquês de Pombal, com autorização do rei dessa época, tá? Então, beleza, continuando. Então, como foi feito esse processo? Vamos usar aqui para mostrar a vocês. Quais eram as ideias dadas após esse desastre? Primeiro, abandonar a cidade e ir para uma área mais alta. Uma dessas áreas seria Belém. Tinha uma cidade chamada Belém, que tinha a ideia de reconstruir Lisboa a partir desse ponto. Uma segunda coisa foi destruir o resto da cidade e construir uma nova. Terceira opção, vamos pegar os entulhos da cidade e reconstruir uma outra cidade mais fortalecida, mais forte e mais segura usando os entulhos. Então aqui, por exemplo, aqui, esses cubozinhos aqui, eles simbolizam os entulhos. Esse marrom são os entulhos que foram causados pelos terremotos. Os vermelhos são os entulhos causados pelo incêndio, pelo fogo, e os azuis são os incêndios, são os entulhos da tsunami. Então aqui basicamente é o quê? Pegando o jogo, você vai, durante a partida, tentar recolher esses entulhos. Mas quem é você dentro desse jogo? Você é um dos nobres que sobreviveram ao desastre e vai tentar chegar junto à corte para reconstruir Lisboa. Então você vai subornar, vai pedir ajuda, vai pedir auxílio à igreja também. Você vai tentar comerciar seus produtos, abrir as suas lojas, comercializar, para fazer a cidade volte a respirar. Tá ok? Então você é um nobre. Beleza. Você vai tentar falar com um desses três nobres aqui, o rei, o primeiro-ministro, o chefe de Estado e o construtor, para obter vantagem em cima desse incidente, tá ok? Então, como isso vai ser feito? Primeiro, você tem que ajudar a limpar esse terreno. Você pode produzir as ferramentas, né, os produtos que era ferramenta, tecido, ouro e livros, comercializar. Você investe, gasta dinheiro, consegue mais produto, mais dinheiro. Para quê? Para você pagar a limpeza dessa área. Você limpa a área, tem que pagar para isso, que aí você constrói uma loja. Só que a loja ainda não está produzindo, né? Não está ainda vendendo. Então você faz o quê? Você tem que bancar a construção desse imóvel. Então bota uma casinha ali. Esse imóvel é seu. Então, quando você pega a planta original do projeto do Marquês de Pombal, eu tenho aqui, mas eu não tenho como mostrar essas imagens que eu vou mostrar no próprio vídeo, né? O projeto do Marquês de Pombal é basicamente isso aqui. Essas figuras aqui, quando eu pesquisei, são baseadas na planta, no projeto do próprio Marquês de Pombal. Beleza, então, continuando.
Então, quando começou a administração pombalina, que é essa parte que a gente vai falar agora, ele fez o quê? Toda a reconstrução tinha que passar pela aprovação do Marquês de Pombal. Como assim? Todos os prédios teriam que ter a aprovação dele, tá? E tinha que ter o selo do Estado. Tirando as igrejas, que podiam fazer construções, mas assim, podiam inovar nas suas fachadas, todas as outras construções tinham que ser dentro do modelo do Estado. Você não podia construir casa, prédio, edifício, sem ser do modelo do Estado. E o arquiteto e o construtor, que foi mais bem avaliado pelo Marquês de Pombal, foi responsável pela reconstrução de muitos prédios, foi esse cara aqui, Manuel da Maia. Ele conseguiu alguns projetos junto ao Marquês de Pombal que fossem seguros contra terremoto. Exemplo, tinha as maquetes, né? Você tinha que produzir a maquete, e o Marquês de Pombal, ele pegava o exército, alguns soldados, marchando, batucando também, para ver se a maquete aguentava a pressão, né? Quando você faz muito barulho, essas ondas podem derrubar as paredes. Então, era um teste, eles não tinham equipamento na época, eles usaram o que tinham, que era o quê? A maquete, o exército e os tambores simulando um terremoto. Tá ok? Então, todos os projetos tinham que ser aprovados pelo Marquês de Pombal, tá ok? Então, ele começou a produção de prédios com paredes corta-fogo, tá? E prédios à prova de abalos sísmicos. E as ruas, elas se tornaram mais largas, tá ok? E mais seguras. Tanto é que até hoje Portugal tem essa estrutura. Ruas paralelas, largas e as casas quase todas do mesmo tamanho. Isso evita terremoto. Isso ajuda, né, no processo de você se proteger dos terremotos. E as construções eram feitas na forma das gaiolas pombalinas. Deixa eu mostrar aqui mais ou menos como é que era. Eles pegavam os entulhos, tá ok? Eles construíam como se fosse uma grade, tá vendo? Isso aqui é um exemplo de uma gaiola pombalina. Eram grades preenchidas com entulho da própria cidade, que tornavam a cidade as construções mais firmes, mais fixas no território. Então isso ajudou na questão do terremoto, tá ok? Então, continuando. O rei, ele só aparecia para quê? Para inaugurar os prédios públicos, tá? Manuel da Maia construía, Marquês de Pombal administrava e autorizava, e o rei só ia cortar a tesoura, tá ok? Então, gente, um outro fator também histórico que afetou esse incidente foi que o Marquês de Pombal, ele conseguiu fazer algo que ele queria fazer há muito tempo, que era o quê? Minar a influência da igreja nessa época. Lembrando que nesse período de 1755 ainda existia a Inquisição, tá? Inclusive, no dia desse incidente, do terremoto seguido do incêndio e a tsunami, ia ocorrer, né, a execução, né, de vários hereges que iam ser queimados na fogueira. Então, o Marquês de Pombal, que tinha um certo conflito com os jesuítas, usa a sua influência, mina o poder da igreja, confisca várias terras pertencentes à igreja, porque a igreja não pagava imposto. Então, o Marquês de Pombal, ele via a igreja como um gasto muito desnecessário para o processo de reconstrução da cidade. Então ele conseguiu confiscar algumas terras, tá ok? E também o Marquês de Pombal, ele tinha um viés iluminista. Que era o quê?
eram pensadores que não se guiavam pela religião, somente pela razão. Isso entrou em conflito com a igreja e principalmente com os jesuítas. Inclusive teve um líder desses caras aqui, lá em Portugal, que ele começou a comandar algumas procissões e ele escreveu um artigo falando que esse desastre era um ato vingativo da parte de Deus. Isso soou muito mal para a igreja. A igreja, poxa, se esse cara falar isso, as pessoas vão ficar mal com Deus e a igreja. Puniram ele foi morto pela própria Inquisição que ele fazia parte. Ele foi morto na fogueira, acusado como herege. Eu esqueci, esse padre tem um nome meio complicado, Maricleia, não sei. Eu vou ver lá e eu vou colocar o nome desse padre. Então, esse padre, que era jesuíta, ele escreveu esse artigo falando que esse incidente foi um ato punitivo de Deus e foi acusado pela Inquisição de herege e morto na fogueira, tá ok? Então aqui, essas pecinhas aqui são os edifícios públicos. Como você pode ver aqui, algumas ruas são ruas que têm uma cor e um nome. Marquês de Pombal fez o quê? Para reconstruir a cidade, ele precisava reconstruir o comércio de Lisboa, que já não andava muito bem. Por quê? Nesse período aí, Lisboa, Portugal, era um dos países mais ricos da Europa, porém, era um dos mais atrasados. Por quê? Portugal estava muito preso ainda à religiosidade e ao comodismo de ter as colônias. Então, Portugal não produzia quase nada. Quase mais da metade de tudo que Portugal produzia não era de Portugal, era dos ingleses e dos alemães. Então, por exemplo, um quarto de toda a produção de Portugal nesse período era inglesa. Então, Portugal não tinha fábricas, não produzia praticamente nada, vivia de comércio com as colônias e os países amigos, que era basicamente a Inglaterra, tá ok? E esse incidente foi uma brecha que o Marquês de Pombal viu para quê? Para estimular a produção e o comércio em Portugal. Então ele desenvolveu esse projeto das ruas especializadas, ruas especialistas, que eram ruas que tinham que produzir somente uma coisa. Então aqui, por exemplo, a Rua Áurea era uma rua que se trabalhava com ouro. A Rua Augusta era uma rua que você encontrava lojas de tecido. A Rua Beco da Rainha era uma rua voltada para a cultura, tá? A bibliotecas, e você ali podia encontrar obras literárias. E a Rua acho que é Nova da Princesa, era uma rua que você encontrava ferramentas de trabalho. Então tinha várias ruas que eram ruas especializadas em produtos. Que era o quê? Era o ouro, que o ouro você conseguia, né? O ouro você comprava e você comercializava com qualquer outra coisa. Tecido, que era importante para a época, né? As ferramentas, coisas comuns, prego, martelo e tal, e que os livros, né? A parte cultural, tá ok? Pode dar aí um estoque aí. Agora eu vou atrelar esse conteúdo com a questão do Brasil. Nesse período, Portugal estava explorando o ouro, tá? O ouro no Brasil, tá? O ouro das Minas Gerais. Só que, pessoal, tem uma coisa. Esse período aqui, de 1711 até mais ou menos 1784,
houve a crise na produção de açúcar, tá? A produção de cana-de-açúcar. Mas mesmo assim, mesmo com a crise, Portugal ainda explorava essa cultura no Brasil. Porque, bem ou mal, mesmo que a cana desse menos rendimento para Portugal, ainda dava alguma coisa. Só que o ouro não é planta. A planta você pode, se você souber trabalhar a terra, ter essa cultura por muito tempo. O ouro, ele é limitado. Uma hora a fonte se esgota. E esse período aqui, o ouro foi muito explorado no Brasil. E o que começou a acontecer? A produção de ouro começou a cair muito. Chegou a ponto das minas não conseguirem mais mandar a quantia mínima necessária para pagar a cota de ouro que o Brasil tinha que pagar para Portugal. E tinha dois problemas que fez com que Portugal explorasse ainda mais o Brasil. Primeiro, esse incidente, né, esse terremoto que ocorreu, que fez com que o Marquês de Pombal intensificasse, né, as cobranças desse ouro para poder bancar todo esse projeto. E segundo, boa parte do ouro que o Brasil enviou para Portugal ia para a Inglaterra. Por quê? Portugal e a Inglaterra tinham um acordo de Methuen, chamado de panos e vinhos, na qual a Inglaterra fornecia tecido para Portugal e Portugal fornece vinho para a Inglaterra. Mas aí vem a pergunta: você consome mais roupa ou vinho? Mesmo que... Esquece hoje em dia, na época se bebia muito vinho, tudo bem, mas para pensar, você consome mais dinheiro com roupa ou com vinho? Então, com certeza Portugal saiu perdendo nesse acordo, então estava endividado. Então, o ouro que Portugal explorava do Brasil ou ia para a própria Inglaterra, pagando as dívidas, ou ia para o projeto de reconstrução de Portugal. Mas beleza, o que acontecia se as minas não conseguissem suprir a meta? Vocês já viram isso na aula de história. Acontecia a derrama. O que era a derrama? Alguém lembra? Não lembram de derrama? Sério? Ah, que vergonha, gente, aula de história. Tailândia, lembra da derrama? Então vamos lá. Sai desse WhatsApp, isso não dá futuro não. Vamos lá. Só lembra que dá. É o seguinte, quando, né, a pessoa lá não conseguia cumprir a meta de ouro, eu vou colocar no vídeo quanto era, tá? Era sem arroba, eu não sei, eu não lembro. Parte de decorar não é comigo, eu gosto do contexto. Essas coisinhas, e quanto da arroba, e quanto de ouro, eu vou colocar aí embaixo do vídeo, fica tranquilo, tá? Tinha a cota mensal, anual, eu não lembro. E aí, se você não cumprisse, o exército tinha autorização de entrar nas casas e pegar tudo que fosse de ouro dessa casa para cumprir a meta. Era a derrama, pronto. Então, só que assim, durante um bom tempo, essa lei aqui foi sendo meio que empurrada com a barriga. Por quê? Muitos dos donos das áreas dos governadores e administradores das áreas das Minas Gerais eram pessoas ligadas ao Estado português. Então eles conseguiam conversar, não, pô, adia aí, cara, essa dívida tal, ia empurrando com a barriga. Beleza. Só que a partir desse ponto aqui, o Marquês de Pombal, ele começou a realmente efetuar esta cobrança e causou muita insatisfação nas Minas Gerais, causando até, foi uma das responsáveis de uma das revoltas mais famosas, chamada, teve lá o Tiradentes. Qual o nome dessa revolta? Vai lá. Instituição Mineira? Não. Inconfidência. Isso. Confidência Mineira. Foi uma das revoltas que é contra isso aqui.
Tá ok? Voltando para cá. Tá, mas tem a igreja que tem o bispo. Pessoal, lembrando que a igreja nessa época, ela perdeu o poder, mas ainda tinha muito poder, tá? Então era comum você também, junto ao clero, conseguir favores. Então, no jogo, isso é muito bem representado pelo bispo. Você pode ver que a igreja, ela tem um espaço muito pequeno em relação ao todo tabuleiro, mas existe. Ela está aqui ó, a figura do sacerdote e a igreja. E a igreja aqui fornece alguns favores. Tá, ok? Então, até isso o jogo ele ilustra como que a igreja perdeu o poder, mas ainda tinha influência na sociedade, que ainda era muito católica. Esse incidente foi importante para o Marquês de Pombal ele mudar um pouco o pensamento do povo da época, porque ele era muito rejeitado pela corte. Ele só fazia parte lá da administração porque ele era muito competente, tá? Mas a igreja em si não gostava muito dele porque tinha esses ideais iluministas, tá? Você pensar, você trazer conhecimento. E a igreja católica dessa época prezava pela ignorância das pessoas. Quanto menos ignorantes forem as pessoas, mais fácil de você controlar. O maior problema que ele teve durante esse processo foi o seguinte: mesmo ele conseguindo reconstruir Lisboa e ganhar as graças do povo, ele começou a atuar como um ditador. Algumas coisas que ele fez, por exemplo, ele expulsou os jesuítas do Brasil também, que estavam em conflito de interesse político e econômico. Por quê? Os jesuítas, eles cuidavam dos índios. Os índios não podiam ser nem escravizados, nem usados como mão de obra para Portugal. Eles eram mão de obra da igreja. E a igreja não paga imposto. Então, para o Marquês, além do conflito religioso, que sempre esse grupo aqui tentava minar os projetos dele, ainda tinha a questão econômica também, que era muito ligada. Então, ele expulsou os jesuítas, tá, ok? Minou a influência da igreja nessa época e ele começou a agir muito com desmando. Tanto é que, com a morte do rei D. José I, aí entrou uma raiz, se não me engano foi Dona Maria I, se não me engano, havia uma sindicância em cima da administração dele. E aí foram pegando os relatos, né, de abuso de autoridade e tal. Ele, como era um senhor bem idoso, ele não foi preso e nem morto, ele foi exilado em um local lá, tá? E aí ele morreu lá de velhice. Então, a administração dele foi importante para trazer reformas em Portugal, tá? Para dar uma modernizada, porque era uma área que era com áreas de medieval. Após essa reforma, Lisboa ele ganhou áreas de uma cidade francesa, tá bom? E as ruas mais largas e com toda uma estrutura, tá? Contra os terremotos. E tem outra coisa. Aqui tem os valores. Tenta entender o seguinte: quando você reconstrói uma cidade em ruínas, tudo é mais caro. Então, por exemplo, para você conseguir qualquer coisa era muito caro, porque não tinha mais produto. Calcula-se que só os ingleses perderam o equivalente, os ingleses, eles perderam o equivalente a 10 milhões de libras nesse incidente. Tá ok? O que equivale hoje em dia a mais de 500 mil euros. Tá ok? Eles perderam tudo, muita coisa mesmo. E aí, o jogo, conforme você vai avançando, você vai comercializando, os produtos vão ficando mais baratos. Isso é legal também, por quê? Fala.
Como a cidade foi sendo reconstruída, né, é comum você revitalizar o comércio, tá ok? E os produtos voltarem ao seu preço normal, porque pensa bem, foi toda destruída, não tem comida. Então, um pão vai dar o preço de, sei lá, de 10 quilos de carne, por exemplo. Você quer conseguir roupa, não tem roupa, não tem fábrica, não tem mais nada, não tem. Tudo é muito caro. Então, conforme tu vai revitalizando a cidade, os produtos vão ficando mais baratos, porque o acesso a eles vai sendo aumentado. Tá, okay? Isso é uma lógica do comércio. Quanto maior a procura, aumenta o preço. Diminui a procura, o preço cai também. Tá ok? Só para fechar a questão do terremoto, aqui, as placas, um pouquinho de geologia. A placa, que pega aqui a parte da Europa, se quiser em casa anotar, é a placa, eu vou escrever aqui também, pode deixar no vídeo, esse mapinha aqui, eu vou colocar nessa parte aqui, é a placa euroasiática, tá ok? E essa placa que fica aqui, é a placa africana. Então, nessa área aqui, mais ou menos aqui, de Portugal e Espanha, também tem Marrocos aqui, nessa areazinha aqui, mais ou menos, nós temos várias áreas de subducção, que eu já expliquei o que é. Tem uma placa aqui, outra placa aqui, elas se chocam e uma placa passa por baixo da outra, causando um atrito e gerando energia que causa ondas no oceano, gerando tsunamis e terremotos no continente. Tá ok? Então, essa parte aqui que houve esse abalo foi mais ou menos a sudoeste, mais ou menos para cá, tá? Dessa área para cá. E as ondas se reverberaram, mais ou menos, toda essa parte aqui da Europa, sendo sentido até aqui, tá? Mas Portugal sofreu mais abalos. Deixa eu ver. Ah, e também a escala dos terremotos. Vamos lá. Deixa eu ver, cadê você? Onde está você? Está aqui. Vamos lá. Escala também, vou colocar a escala Richter também no vídeo, pode ficar tranquilo. Pessoal, quando houve esse incidente em Lisboa, foi um pontapé inicial para o estudo da sismologia. Então, gente, até isso, esse incidente foi responsável. Começou-se a se pesquisar, a se procurar meios de se precaver contra terremotos, contra abalos sísmicos. Então, acontece o quê? Temos a escala Richter. Para encerrar o vídeo de hoje, fala sobre o que é a escala Richter. Richter. Vamos lá. Ela vai de 0 até 10, tá ok? E é só, para analisar comigo. Um terremoto de escala 6 já é suficiente para causar danos, tá? E derrubar construções. A partir da escala 8, já começa a haver destruição massiva de toda a área. Então, por exemplo, até mais ou menos de 0 até 3, você, na maioria das vezes, não sente. É muito comum nos países, alguns países terem terremotos todos os dias, ou quase todo dia. Mas não é sentido, porque é muito fraquinho. Aqui mesmo no Brasil, às vezes acontece de ter um terremoto no oceano e a onda chega aqui, mas muito fraca, então não é percebido. Tá ok? Acima de 3 até mais ou menos 5,4, você pode sim, se você sente um leve tremor, tá ok? Um 3, 3,5, você nem chega a sentir. Um pouco acima, você pode ter pequenos tremores e uma destruição muito pequenininha. Pode cair alguma coisa assim, mas nada muito grave. A partir de 6,1 a
6,9 pode causar danos muito graves em regiões com muitas pessoas. A partir de 6, você já tem os desmoronamentos, tá, das construções. A partir de 7, você tem os tremores de grandes proporções e danos graves. A partir de 8, já causa uma destruição total da área. E a que houve em Lisboa, ela foi calculada entre 8,2 a 8,7. Soma-se a isso construções muito ruins, precárias, ruas estreitas, ruas mal distribuídas, cidade cuja energia, a luz, quase toda, a vela ou a lampião. Então você soma isso. Um tremor. Caiu as construções. Eu consegui escapar. Ruas estreitas. Aqui é a parede, ó. Soterrou. Eu consegui escapar. As velas caíram. Começou a incendiar a cidade. Você preso em uma rua estreita, fogo aqui. Esse fogo se encontra. Por quê? Além disso tudo, estava ventando muito nessa era. Aí quem conseguiu fugir para o mar aberta, que era o porto, ainda sofreu os impactos da tsunami causada no oceano. Então essa soma de fatores causou uma tragédia muito grande, tá? E Portugal, o primeiro processo de reconstrução durou uns 22 anos, né? Só que demorou quase um século. Começou no século XVIII e foi até meados do século XIX, para ter todo o processo de reconstrução finalizado de Portugal. Então, pessoal, alguma dúvida, pergunta, alguma coisa que você queira perguntar sobre esses fatos que eu falei agora? Tailane, João 1, João 2. Tá, então beleza. Então, gente, vou finalizar, tá? Vou me despedir do pessoal aí do canal, tá? Agora eu vou fechar aqui com os meus alunos, tá bom? Obrigado por assistir até aqui. Se gostou dessa ideia de usar o jogo como objeto de estudo, comenta aí, tá bom? Tchau, tchau. Pode